A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, Senhor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Zacarias, né? Nós estamos lendo os livros dos profetas e hoje a gente vai ler a partir do capítulo 2, o homem com a corda de medir. Tornei a levantar os meus olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. E eu disse, para onde vais tu? E ele me disse, vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e disse-lhe, corre, fala a este jovem, dizendo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos quatro ventos do céu, diz o Senhor. Sião, escapa tu que habitas com a filha de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis ali levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Que maravilha aqui, né? A promessa de Deus quando reedificar a cidade de Jerusalém. Imagina só, a multidão é tão grande, né? O povo de Deus ali é tão grande que não tem muros, mas o fogo do Senhor protege a todos ali. Lembra que a cidade foi destruída porque o povo estava seguindo a deuses estranhos, né? Então a cidade foi destruída e assim foi purificada. Todos os que seguiram as ordens do Senhor, que foram cativos à Babilônia, eles ficaram lá durante os 70 anos, né? Construíram casas, constituíram famílias. Esses continuaram nos caminhos do Senhor e assim voltaram para Jerusalém, voltaram para Judá e reedificaram as cidades, né? E reedificando as cidades, ali Deus prometeu também protegê-los todos ali. Olha que maravilha, a palavra do Senhor permanece sempre, né? E a gente continua aqui as vestes do sumo sacerdote Josué no capítulo 3. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não és um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhes estas vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito
com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens simbólicos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Imagina só, né? Aqui Josué com vestes sujas, ou seja, ele estava em pecado. Então Satanás poderia levá-lo à vontade ali, porque ele estava em pecado, né? Estava sujo. Mas Deus falou aqui: não, este é meu filho, eu o purificarei, né? E assim o purificou, o deixou limpo. E é assim que os filhos de Deus hoje caminham, né? Jesus Cristo nos redimiu do pecado, né? Nos purificou do pecado. E hoje temos a oportunidade de andar no caminho do Senhor. E ele fala, inclusive, aqui para Josué também: se andares nos meus caminhos e observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, né? Também serás sacerdote. Né, também proclamará a palavra do Senhor. Nós, como filhos do Senhor, temos que manter-nos sempre firmes no caminho do Senhor, né? Temos que cada vez mais divulgar a palavra do Senhor para que mais pessoas tenham a oportunidade de participar do plano de salvação, pois muita gente ainda não conhece, muita gente ouviu falar sobre Deus, mas não sabe da capacidade que Deus tem, né? Não tem entendimento ainda de que esse mundo realmente um dia vai acabar e que aquelas pessoas que não servem a Deus, que não seguem o caminho de Deus, essas pessoas terão um sofrimento eterno. Tem muita gente que se diz, né, fala da boca para fora, creio em Deus, mas isso é da boca para fora porque não tem entendimento ainda do que realmente é crer em Deus, do que realmente é seguir a Deus. E nós, como filhos de Deus, a nossa missão é proclamar o Evangelho, é proclamar o nome do Senhor, é levar para essas pessoas o conhecimento do que é servir ao Senhor, do que é seguir os seus caminhos e principalmente o que vem depois, né, quando andamos no caminho do Senhor, porque Deus nos mostra como será a nossa vida quando andamos nos caminhos do Senhor, mas Ele também mostra como será a nossa vida para quem não anda nos caminhos do Senhor. E nós temos que mostrar isso a todos, né? Nós, como filhos de Deus, essa é a nossa missão. Nós não podemos fechar os olhos, não, eu sirvo ao Senhor, vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha salvação e cada um que se vire com o seu. Não pode ser assim, por quê? Porque isso é egoísmo, né? Seria egoísmo de minha parte, cuidar somente de mim e deixar que cada um se vire consigo mesmo. Não, a gente tem que divulgar cada vez mais. A palavra de Deus diz: amai-vos uns aos outros, né? Amai-vos como a ti mesmo. Então, amo a mim ao ponto de fazer de tudo para ir para a salvação. Então eu tenho que fazer pelo próximo também, amá-lo ao ponto de incentivá-lo para que ele participe também do plano de salvação. E a gente continua aqui no capítulo 4, o castiçal de ouro e as 2 oliveiras. E o anjo do Senhor, que falava comigo, voltou e despertou-me.
como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, meu senhor. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois estes 7 se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Respondi mais, dizendo-lhe: quem são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou, dizendo: não sabe tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele me disse: esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Aqui são as visões que Zacarias teve, né, com o Senhor, sendo o profeta. O Senhor foi dando visões a ele e foi explicando, né, porque quando o Senhor normalmente ele dá uma visão para um profeta, ele dá uma visão para um servo, né, para um filho, ele normalmente ele explica. Hoje em dia Deus ainda fala muito conosco, né? Seja através de sonhos, visões, através de pessoas. Agora tem muita gente que acaba sendo obsessivo com isso. Todo sonho, toda noite que sonha, fica com aquilo na cabeça. Ah, eu sonhei com tal coisa, sonhei assim, assim, assim. O que será que Deus quer dizer? Nem todos os sonhos são avisos de Deus. O nosso subconsciente, ele funciona o tempo todo. E quando dormimos, ele aflora. São coisas do dia a dia que a gente vê que não percebe que acaba se aflorando. São misturas, imagens da TV que a gente viu, coisas de muito tempo atrás. É o inconsciente funcionando. Então, você não pode ser obsessivo achando que a todo momento, porque, nossa, imagina só, você é tão especial assim que a todo momento Deus vai falar contigo, né? Toda noite ele vai te dar um sonho, querendo falar com você, né? Dando sempre um sonho diferente, a todo momento querendo lhe dizer algo. Quando Deus quiser falar com você, ele não vai te dar um sonho que você não consiga identificar o que significa aquele sonho, né? Ele vai te dizer algo que você entenda, que você consiga interpretar, seja o sonho, seja uma visão, ou seja alguém, através de alguém falando para você. Então, não se prenda a convenções, não se prenda a momentos ali, né? Quando Deus quiser falar contigo, ele vai falar e vai ser no momento certo, vai ser no momento dele. Ele que sabe o momento em que deve se mostrar para os seus filhos. O principal é que nós não podemos nos afastar dele e nós temos que ter a intimidade com ele cada vez mais. Quanto mais intimidade com o Senhor, mais fácil será você interpretar, você conseguir entender e compreender a palavra do Senhor, o entendimento do Senhor e a mensagem que ele quer lhe mostrar.
E hoje eu quero abrir um parênteses, né? Que nem ontem a gente estava falando sobre preconceito e logo após isso eu vi um vídeo que me chamou a atenção, uma comunidade de irmãos, né? Uma irmã falando de sua filha autista sofrendo bullying no colégio. E esse assunto realmente é muito importante porque são os nossos jovens, né? São crianças, são adolescentes que, por diferenças físicas, né, acabam agredindo verbalmente as pessoas. Nesse caso, a menina jogaram até casca de banana na menina, deve ter uns 10, 12 anos a menina, simplesmente porque ela é autista. E a menina é esperta, não era antigamente os autistas não tinha tanta dicção, não tinha tanto convívio assim. Hoje em dia não, porque a medicina evoluiu bastante, então o diagnóstico é precoce, né? É cedo, então começa-se o tratamento cedo. Então hoje tem muitos trabalhos aí feitos com autistas e você vê eles conversando, eles têm a inclusão social, né? A inclusão deles, aliás, com as pessoas hoje é muito grande, inclusive no meio digital, né? No meio, eles utilizam da internet, né? Fazem propagandas, eles estão fazendo um trabalho muito bonito. Então, você pai, você mãe, converse com seus filhos, ou os adolescentes, as crianças ainda nem tanto, mas os adolescentes são muito difíceis de se abrir com os pais. Mas converse com seus filhos, procure saber como que eles estão se portando no colégio, né? Se por acaso eles estão fazendo bullying ou se estão sofrendo com bullying, né? Porque faz mal tanto para quem comete o bullying como para quem sofre, né? E quem sofre bullying, normalmente, isso acaba refletindo na fase adulta também. Então nós temos que orar muito pela nossa juventude. Eles estão se distanciando cada vez mais de Deus, né? A gente vê muita barbaridade acontecendo aí e cada vez mais novos, né? Cada vez mais jovens, né? De idade, eu digo assim, que acontece as coisas, né? A gente vê as crianças, né? Comentei recentemente de uma criança de 13 anos que assassinou a família. Então a gente vê que hoje em dia as crianças pequenas, né? 2, 3 anos, quando bate na cara da mãe, a mãe ri, ao invés de discipliná-la, né, de já ensinar que isso não se deve fazer. Então, temos muito que orar pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, para que eles tenham entendimento, para que eles recebam a direção de Deus, né? Porque quando a gente tem Deus no coração, se de pequeno já tiver a direção de Deus, com certeza se tornarão excelentes homens, excelentes mulheres, né? Mas quando se afastam de Deus, quando são criados neste mundo aí, criados abertamente ao mundo, hoje, desde pequeno, já tem acesso à tecnologia, né? E infelizmente essa tecnologia ela é aberta, muitas vezes não tem o controle dos pais ali, então a gente não sabe o que eles estão acessando ali, inclusive correndo riscos, né? Porque acaba podendo se envolver com pessoas que não se deve. Então temos que orar muito pela nossa juventude e vocês, pais, procure conversar com seus filhos. Vocês, adolescentes, eu espero que a juventude também esteja me ouvindo aí. Se você pratica, né, se você ofende alguém, imagine só, se coloca no lugar dessa pessoa, né? Você gostaria de ser tratado dessa maneira, que fizesse o mesmo com você? E você que está sofrendo bullying, conversa com seus pais, diga o que está acontecendo para que possa se tomar uma providência também, porque se não disser, como que vai resolver a situação, né? Ninguém pode adivinhar. Então você tem que conversar com seus pais para que eles tomem uma providência e resolva isso. Você não pode ficar sofrendo sozinha, não pode ficar sofrendo sozinho. Então vamos abrir os olhos, né? Olhar dentro de casa, né? Dentro da própria casa,
para ver se realmente está tudo certinho ali e seguir e com os vizinhos também, né? Sempre conversar também com os amigos, né? Com os outros pais sobre o assunto também, para ter certeza de que todos eles estão tendo, que os filhos entre si estão tendo uma boa convivência. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Hoje em especial, Pai, eu peço a Ti pela juventude, Pai, do nosso mundo, Pai. As crianças, adolescentes, Pai, muitos estão se perdendo por esses caminhos, Pai, se iludindo por esse mundo afora, Pai. Que os teus anjos estejam tocando no coração de cada um deles, Pai. Abre os seus olhos espirituais, Senhor, para que eles possam sentir a tua presença, para que eles possam conhecer, Pai, o teu caminho, Senhor, para que eles tenham oportunidade de se tornarem boas pessoas, Pai. Esses que estão perdidos, Pai, necessitando de Ti, Pai. Muitos envolvidos com drogas, Pai, de tudo quanto é tipo de drogas, Pai. Muitos, inclusive, tentam até sair, mas não têm forças para isso, Pai. E é nesse momento que teu Espírito tem que ser manifestado ali, Pai, dando força, fé e coragem para que eles consigam sair dessa, Pai. Repreendendo todo o mal que está na vida deles, Pai. Repreendendo esse demônio imundo do vício para que eles se libertem, Pai, e possam se voltar para Ti, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um, Senhor. E traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades. Que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Necessitamos de Ti, Pai. De Tua presença, de Tua direção. Por favor, Senhor, nos capacite cada vez mais para o Teu evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.